Tiago Titónio Pereira, vogal da Comissão Diretiva do Programa Regional do Alentejo. Acho que fomos aos aspectos mais atrativos. O Alentejo hoje é uma região marcada pelas oportunidades que o seu território oferece. Para além dos desafios que naturalmente tem na coesão interna, e nós percebemos que ao nível das sub-regiões do Alentejo ainda temos um grande desafio na parte da coesão, a competitividade tem hoje desafios muito interessantes. Olhamos, por exemplo, para questões irrepetíveis, como vai ser a Capital Europeia da Cultura, a estruturação do nosso cluster aeronáutico, as oportunidades em torno do Porto de Sines, o Alqueva, que é considerada uma das maiores obras da política de coesão no território, e conseguimos, em torno destes grandes projetos, montar também desafios muito interessantes na atração de recursos humanos altamente qualificados, de startups, e isso faz naturalmente com que o programa do Alentejo possa ser muito atrativo e o território do Alentejo ofereça esse conjunto de oportunidades. Claro que a montante e a jusante, as políticas públicas que têm que estar ao serviço e ao apoio da competitividade. Numa primeira fase, na formação, isto é, ter políticas de formação e de adequação de competências que respondam a estes mesmos desafios. Depois, na parte do empreendedorismo, do apoio ao emprego, e termos programas que possam responder aos desafios daqueles que procuram e que estão neste território para investir. Aumentar a capacidade produtiva, isto é, as nossas empresas poderem produzir mais e terem apoios públicos e comunitários para produzir mais. E depois, uma questão que é muito importante, que é a sofisticação em torno dos negócios aqui existentes, ligado, por exemplo, à internacionalização das nossas pequenas e médias empresas. Isto é, o Alentejo hoje consegue conjugar um estilo de vida que é muito favorável à atração de investimento, condições e políticas públicas de atração e de retenção de investimento na região, e depois um conjunto de grandes projetos, obras públicas que de facto são marcantes e decisivas para o futuro da região no contexto europeu e mundial. Um estilo de vida único, condições e recursos irrepetíveis e um clima favorável ao investimento. Eu acho que em torno deste triângulo conseguimos montar um território que é muito propício à atração de investimentos. E hoje já temos no território do Alentejo, o último unicórnio português, tem uma grande parte da operação no Alentejo em torno do cluster aeronáutico. E isso de facto mostra como é que a região do Alentejo, o seu território, neste triângulo que volto a repetir, entre as condições naturais devido aos recursos disponíveis e infraestruturas disponíveis na região, e depois um clima e uma energia favorável a este investimento, torna o Alentejo como uma das regiões mais procuradas, de facto, para investir. Eu acho que nós hoje, quando olhamos para cidades e territórios inteligentes, temos que olhar sobretudo em três perspectivas. Uma é termos as infraestruturas necessárias ao apoio ao desenvolvimento, e isso eu acho que nós, de uma forma geral, temos. Estamos a concluir a maior obra da ferrovia nos últimos 100 anos, que vai ligar o Porto de Sines à plataforma logística do CAI em Elvas, e de facto é uma obra absolutamente estruturante, por isso precisamos ter infraestrutura, precisamos ter recursos humanos, e isso é mesmo muito importante, e nós sabemos que por via do nosso decréscimo populacional temos uma dupla dificuldade em fixar e reter talento na região, mas também precisamos de um modelo de governação que possa juntar todas estas peças do puzzle. E é aqui que nós de facto temos investido muito, para que possamos ligar as infraestruturas existentes na região à retenção e atração de talento, e ligar muitas destas entidades, por exemplo, do sistema científico e tecnológico, muito relevante para a nossa região, àquilo que as empresas necessitam. E aí, dentro deste chavão, de facto, a parte inovativa, como nós montamos o modelo de governança
da Estratégia Regional de Especialização Inteligente é de facto muito desafiante, porque consegue conjugar todas estas peças e de facto é um excelente exemplo de como é que, através de um modelo de governação, nós conseguimos articular um conjunto de atores em torno de uma ideia de desenvolvimento. Eu acho que nós necessitamos de fechar algumas cadeias de valor e estruturar alguns clusters para que isso possa acontecer. Voltando ao exemplo da aeronáutica, de facto é um trabalho que nós verificamos, se calhar das últimas 2 dezenas de anos, e que de facto agora começa a dar resultados e produzir um unicórnio. Isto é, quando nós olhamos para esta estruturação com uma grande ligação, por exemplo, a Évora, mas também a Beja, a Grândola e a Ponte Sor, naturalmente, e perceber que cada uma destas localidades representa um subterritório. Isso é muito interessante, mas houve uma estruturação muito grande da cadeia de valor da aeronáutica no Alentejo, e nós se calhar depois temos que fazer isso noutras fileiras. Nós hoje, quando olhamos para o setor agrícola e agroalimentar, conseguimos identificar que de facto ainda precisamos de estruturar algumas partes da cadeia, e quando olhamos, e eu dou muitas vezes este exemplo, o Alentejo Litoral já é hoje a segunda região mais rica per capita do país, mas é a sub-região que menos investe em investigação e desenvolvimento. Ora, nós olhamos para o potencial produtivo incrível que Sines tem, mas precisamos a montante de fixar instituições de sistema científico e tecnológico. Precisamos fazer transferência de conhecimento nesse território para que, com isso, consigamos ter cadeias de valor que deixem cada vez mais impacto financeiro e produtivo na região. E se calhar é isso que falta. Nós podemos olhar para algumas cadeias de valor, estruturá-las e em toda a sua cadeia, todo o seu ciclo, podermos ter um desenvolvimento que promova ou que seja promotor de novos unicórnios na região. Nós hoje já conseguimos medir qual é que é o impacto do ID público e do ID privado, e ele é muito dispar, a nível nacional, a nível regional e subregional também, mas é precisamente no encontro entre a transferência de conhecimento que de facto ocorre para as empresas que nós conseguimos de facto criar valor de inovação sustentável. E por isso é que medidas que nós temos, como as candidaturas em copromoção entre entidades do sistema científico e tecnológico e empresas, são muito importantes. A criação de núcleos de ID nas empresas, isto é, ter uma universidade, um centro de investigação que tem o seu núcleo não na universidade, mas sim dentro de um contexto empresarial. É muito importante e relevante, e por isso é o mix destas políticas de inovação que faz com que essa ligação seja cada vez mais homogénea, seja mais fácil e que, acima de tudo, a comunicação seja exatamente a mesma. Isto é, as equipas que trabalham nestes projetos, estejam na universidade ou nas empresas, falem a mesma mensagem, tenham a mesma visão de futuro. Dentro dos 234 milhões de euros que o programa do Alentejo tem para a parte da competitividade, uma grande parte está alocada precisamente ao desenvolvimento e inovação tecnológica. Agora, esse desenvolvimento ele está 100% ancorado nas áreas prioritárias que nós temos na Estratégia Regional de Especialização Inteligente. Isto é, já há uma pré-seleção das áreas onde nós queremos apostar, e por isso é que recentemente fizemos uma revisão da estratégia para incluir a parte da saúde e da segurança e defesa, sendo muito importantes e relevantes no contexto do desenvolvimento económico da região. Mas digamos que já há, dentro do montante financeiro que falei, há uma grande parte que é destinada à parte da transferência e da valorização económica do conhecimento, que é o que está ajusante da transferência. Já fizemos, de facto, essa escolha, já dissemos onde é que queremos colocar os nossos ovos do futuro, e isso, de facto, é uma grande mais-valia. Depois, a estruturação de ecossistemas de inovação, eles estão muito ligados àquilo que é o papel também dos agentes de dinamização pública, e por isso é que o modelo de governação da Areia é tão importante.
para que na estruturação das cadeias de valor, na parte da sustentabilidade, na parte até mesmo da adequação dos recursos humanos, possam haver agentes que são facilitadores, que são animadores na promoção de oportunidades de desenvolvimento em cada uma destas áreas. E isso é de facto uma grande mais-valia, porque esses agentes, como é o caso do PACT, do NER, da ADRAL, de entidades como o Sines Tecnopolo ou a Universidade de Évora e a Fundação Alentejo, são muito importantes na dinamização daquilo que é o nosso ecossistema em cada uma das suas áreas de atuação. Dentro daquilo que é a política de coesão, eu não diria que as tipologias de ação são muito parecidas, mas há uma grande homogeneidade naquilo que é este desafio de apoio à competitividade de startups e inovação. Mas nós temos um aspecto diferenciador e que lançámos já há muito pouco tempo. É que dissemos que também no espaço rural nós queremos provocar o empreendedorismo e lançámos as parcerias para a coesão urbana, que tem um instrumento muito interessante, que são as aldeias da inovação, que é criar precisamente microprocessos de especialização em que em cada uma dessas localidades existem um conjunto de pessoas, entidades ou empresas que estão a trabalhar para uma determinada área e corrigir um processo de animação territorial em torno até da valorização económica. E isso de facto é profundamente transformador. Nós percebermos que o empreendedorismo, em primeiro lugar, se pode fazer de baixo para cima e depois também pode ocupar o espaço que não seja apenas o espaço urbano. E se calhar diria e aportava isso como uma boa prática. Eu acho que as aldeias da inovação vão percorrer de facto esse caminho.